Bom, então, amigos, esse vídeo é um outro vídeo sobre HTML. Desse vídeo a gente vai falar sobre Cascading Style Sheets ou CSS. Então a gente já viu como é que se estiliza um pouquinho os tags, os elementos HTML no vídeo anterior sobre HTML. Hoje a gente vai falar sobre uma outra maneira de estilizar os elementos da página sem usar o que a gente chama desses estilos inline, que é o que a gente usou no outro vídeo. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem aqui, por exemplo, um parágrafo formatado com negrito, não é? É o que vocês estão vendo aqui em cima, parágrafo em negrito, simplesmente porque nesse tag P eu coloquei o estilo font weight bold. Essa instrução faz com que o conteúdo do parágrafo seja formatado em negrito. E é por isso que vocês estão vendo assim. Essa maneira de estilizar, apesar de ser perfeitamente válida e útil, ela tem essa desvantagem de que todos os elementos que você quiser formatar, você tem que colocar eventualmente uma folha de estilos ou uma estilização de repente bastante grande com diversas características, se você quiser bold, se você quiser itálico, sublinhado ou outras características, tudo isso vai ter que estar escrito aqui dentro dessa especificação. Seria melhor que a gente pudesse fazer a estilização dos elementos da nossa página de uma maneira mais por atacado do que fazer por varejo, como a gente está fazendo aqui. Então, para isso é que foram criadas as Style Sheets, as Cascading Style Sheets. A ideia das Cascading Style Sheets é você especificar estilos de uma maneira genérica, em vez de fazer no varejo para cada elemento que você quiser estilizar. Então, a ideia da Cascading Style Sheets é ter um tag do tipo style, e dentro desse tag do tipo style aparece esse texto aqui, que ele é um texto parecido com o que você coloca dentro do atributo style de um outro elemento. Então, nesse caso aqui, eu estou dizendo que todos os parágrafos devem ser estilizados com um fonte da família sans serif. Então, quando eu coloco depois dessa folha de estilos um parágrafo sem nenhum tipo de estilização, ele já entende que esse parágrafo deve ser formatado com fonte sem serifa. E é por isso que a gente está vendo aqui realmente esse parágrafo está sendo formatado com Helvética ou Arial, não sei qual. Esse parágrafo, assim, a gente pode saber que ele está realmente sendo estilizado porque no Observable os parágrafos normalmente têm como default um fonte com serifa. Então vamos tentar aqui ver como é que a gente, por exemplo, se a gente remover essa instrução aqui de dentro, o que acontece? Eu vou remover comentando essa parte da folha de estilos usando essa notação barra asterisco, asterisco barra, tudo que está entre esses dois símbolos é desconsiderado pelo HTML. Então aqui é como se tivesse botado P, abre chave e mais nada. Então, como não tem estilo nenhum, nenhuma folha de estilos, nenhuma estilização vai ser aplicada aos parágrafos. E efetivamente, se eu colocar o meu estilo dessa forma, eu volto a ter a estilização default, que é com fonte com serifa. Observe que essa estilização dentro da folha de estilos style que eu coloquei aqui dentro, ela afeta o documento inteiro. Não só daqui para frente ou não só dentro dessa célula. Então, todos os parágrafos que vocês estão vendo aqui, inclusive os aqui embaixo, observe que não estão mais sendo formatados com um fonte sem serifa. Se eu tirar outra vez esse comentário daqui, aí volta a valer para o documento inteiro todos os parágrafos estilizados com fonte sem serifa. Menos aqueles, naturalmente, que eu disser font family outra coisa. Né? Então está aqui, esse em negrito com um fonte sem serifa. Esse também, um fonte normal, mas sem serifa. Muito bem, então a ideia então da folha de estilos, ela faz uma modificação dos estilos por atacado, ela afeta o documento inteiro. Mas às vezes você não quer estilizar todos os parágrafos, mas apenas alguns. Então a gente precisa de algum mecanismo que a gente possa usar
para especificar de uma maneira um pouquinho mais minuciosa aqueles elementos que você quer estilizar, dizendo esses sim e eles não. Então, para isso, a gente precisa do que a gente chama de padrões de seleção de CSS. O que é um padrão de seleção? São regras para você especificar o que deve ser estilizado e o que não deve. Aqui está um outro exemplo de uma folha de estilos, onde eu estou dizendo parágrafos do tipo jogo da velha A. Esse jogo da velha A significa aqui para o CSS que parágrafos que são tem ID igual a A vão ser formatados assim. Família cursiva e tamanho do fonte 18 pontos. Então essa especificação jogo da velha e um nome significa que esse nome, esse ID, é o que vai ser buscado para ser estilizado. Então essa regra P jogo da velha qualquer coisa, nesse caso P jogo da velha A, está sendo aplicada apenas aos elementos com ID igual a A. Idealmente, a instrução, o padrão HTML, requer que apenas no documento apenas um elemento tenha um ID, ou seja, ID deveria ser um ID único para o documento todo. E efetivamente aqui nesse parágrafo eu tenho um parágrafo ID igual a A e está sendo estilizado com essa instrução, ou seja, ele está gerando essa formatação aqui em cima, ou seja, um parágrafo com fonte 18 pontos da família cursiva. E nenhum outro está sendo estilizado dessa forma, porque apenas essa regra está sendo aplicada apenas a parágrafos com ID igual a A. Se você quer ter vários elementos com uma estilização comum, você pode usar o que a gente chama de classes. Então, essa segunda regra de estilo aqui, P.B, está dizendo parágrafos da classe B. Esse ponto significa classe. E efetivamente aqui eu tenho dois parágrafos da classe B. Observe que eu digo que a classe é B, dando aqui o atributo class e dizendo igual a B. Então esse é um parágrafo da classe B e esse é um outro parágrafo da classe B. Ambos estão sendo estilizados dessa forma e é por isso que eu tenho aqui esses dois elementos, né, formatados com fonte azul num fundo cinza escuro, que é o que está dizendo aqui nessa regra de estilo. Color igual a blue e background dark gray. Um terceiro tipo de regra que você pode aplicar é essa regra onde você coloca dois tags. Ou pode até botar mais. Nesse caso aqui eu fiz um exemplo mais simples, só tem dois tags. Quando você bota vários tags assim em seguida, você está dizendo, eu estou querendo especificar um padrão de tags spam dentro de tags p. Ou seja, a regra só vai ser aplicada a tags do tipo spam, mas só se eles estiverem dentro de algum tag do tipo p. Ou seja, um spam dentro de um parágrafo. É o que eu tenho aqui, por exemplo, um parágrafo, está aqui um parágrafo, e dentro desse parágrafo tem um spam. Como esse spam está dentro do parágrafo, essa regra pode ser aplicada, ou vai ser aplicada. Ou seja, você vai ter um texto com decoração underline e overline, ou seja, o que você está vendo aqui em cima, um spam dentro de um parágrafo, e esse spam está aparecendo sublinhado e também com uma linha acima do texto, que é essa especificação overline aqui. Aqui eu também tenho um spam aqui embaixo, mas esse está fora de um tag P, e é por isso que ele não está sendo formatado aqui em cima. É isso, são apenas algumas ideias simples de CSS, só para vocês terem uma certa noção do que acontece quando você inclui dentro de uma página HTML tags do tipo style. Apesar de eu ter usado aqui um style inline, ou melhor dizendo, uma folha de estilo incluída no documento, você pode incluir uma folha de estilo de outro documento também. A gente vai ver isso mais tarde quando aparecer a instrução link, que você pode colocar essa folha de estilo dentro de um arquivo separado e incluir ela a qualquer momento. Talvez valha a pena também citar esclarecer que o próprio Observable ele já inclui em todos os documentos gerados através da plataforma a folha de estilos. É por isso que a gente tem normalmente
esse fundo branco, essas especificações aqui para o que vai ser um H1, como é que vai ser um parágrafo, como é que essas coisas são formatadas por default. Isso normalmente não tem muito interesse, mas pode ser que a gente queira alterar essa folha de estilo para algum propósito específico. E por hoje, então, é só. Depois a gente vai voltar ao assunto de folha de estilos quando a gente for falar de D3 e outras bibliotecas que trabalham com folha de estilo.